Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online aqui no canal. Esta série acontece toda sexta-feira e eu posto vídeo a partir das 8 horas da noite, então por volta das 8h15 para ser mais exato. Este é o segundo episódio, ok? Se você perdeu o primeiro episódio não tem problema, eu vou colocar um link com o vídeo no comentário fixado, certo? Se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para não perder os próximos vídeos desta série e para não perder os vídeos relacionados a Red Dead Online. Aqui no canal eu posto gameplay, dicas, notícias sobre atualizações, updates e muito mais. Então fique ligado no canal, se inscreve, ative o sino. Beleza galera, dada a introdução, vamos agora continuar na nossa jornada aqui com a personagem feminina. Olha aí, vínculo máximo com o cavalo. Ganhei até um troféuzinho aqui. Bom, falando em cavalo, hoje o objetivo é pegar um ótimo cavalo, um dos melhores cavalos do jogo, mesmo sendo iniciante. Foi para isso que eu fiquei farmando aí em off, né? E como é que eu farmei? Eu farmei, galera, fazendo missões da história do online, porque é a primeira coisa que eu recomendo para todos os jogadores iniciantes. Eu também cheguei no nível 15 agora, então perfeito, ótimo para mostrar para vocês aí que as melhores dicas serão passadas aqui nesta série, tá? Deixa eu abrir aqui o menu progresso. O conjunto de missões da história que eu estou falando é a Terra das Oportunidades. No total são 13 missões, mas aqui falta uma que eu deixei especialmente para realizar no vídeo de hoje, que é roubar um banco, tá? Então no total são 13 missões, 9 missões honradas e 4 missões desonradas. Eu ganhei mais de $1000 só fazendo estas missões, por isso que eu recomendo que se você é iniciante, você procure primeiro fazer todas essas missões da história, porque você precisa de uma ótima arma e um ótimo cavalo para dar o pontapé inicial no jogo, para você começar bem mesmo. E você vai conseguir essa grana para pegar o cavalo e a arma nas missões da história do online. Não somente isso, fazendo as missões você também vai se familiarizar com as mecânicas e jogabilidade do jogo, então você só tem a ganhar fazendo missões da história. Mais uma dica rápida aqui para vocês, se acontecer de vocês travarem em 50% aqui nas missões da história, não se preocupem. Vocês precisam apenas baixar a honra do seu personagem. Porque as missões de desonrado só vão aparecer para você no mapa se você estiver com a sua honra baixa. Então basicamente foi isso que eu fiz, galera, nessa semana em off, tá? Eu não quero jogar muito em off porque a ideia também é mostrar tudo em vídeo, né? Para vocês aprenderem aí assistindo. Mas a única coisa que eu fiz em off então foi as missões da história, farmei mais de $1000 e hoje vamos pegar aí então um dos melhores cavalos do jogo e uma das melhores armas também. Opa, eu tô entrando aqui na missão, deixa eu dar meia volta, porque eu não quero começar a missão agora, mas eu acho que dá pra mim passar aqui pelo cantinho. Como vocês podem ver, eu acabei de atingir o nível 15 de personagem, então eu estou aqui nos Correios e eu vou pegar a minha recompensa, um mapa do tesouro. Galera, toda vez que você completa o nível 5 de personagem, por exemplo, 10, 15, 20, 25, 30, você ganha um mapa do tesouro. Mapa do tesouro é ótimo para conseguir algumas pepitas de ouro e alguns dólares. Eu já cheguei a ter muita sorte em ganhar 2 barras de ouro com o mapa do tesouro, então não vou pensar duas vezes. Vou aqui resgatar o meu prêmio de atingir o nível 15 de personagem. Agora eu tenho 2 mapas do tesouro, depois eu aproveito para pegar estes mapas também, para pegar estes tesouro, aliás. Outra coisa que eu desbloqueei no nível 10 e que vocês vão desbloquear também, e é interessante a gente ver isso agora, é o segundo slot das nossas cartas de habilidade. A gente desbloqueia então no nível 10 uma carta passiva, a nossa primeira carta passiva. E agora, sem pensar duas vezes, a gente vai pegar aqui uma carta de defesa, que é esta carta aqui, uma já basta. Essa tem que ser a primeira carta passiva, para quem atingir o nível 10, custa $50 para desbloquear. Trata-se da melhor carta para defesa, tratando-se de PvE, e ela também é muito boa para PvP. Eu uso tanto para PvP quanto para PvE esta carta, uma já basta. Eu desbloqueei no nível 10, ela fica desbloqueada para a compra. Eu já equipei aqui no meu slot. Então agora eu tenho a Na Mira da Morte, que eu já posso upar para o nível 2, só que é $350. A gente vai deixar isso para depois. Vamos nos concentrar no cavalo e na arma. Mas eu já estou começando bem aqui com a Na Mira da Morte e com a carta Uma Já Basta. Agora a próxima carta vai ser liberada no nível 20 e a última no nível 40. Então vamos jogar com o que a gente tem. Já começamos bem aqui com essas duas cartas. Beleza galera, tô chegando aqui no armeiro e como eu disse, a gente vai pegar a nossa arma de repetição, uma das melhores armas do jogo. Na minha opinião, na verdade, hoje em dia ela é a melhor arma de repetição. Então se você pensa como eu, a gente vai pegar agora a melhor arma de repetição do jogo por $300, que é a Evans de repetição.
Como eu falei no vídeo anterior, ela independe de nível, então não importa o seu nível, você pode comprá-la por 300 dólares. Vamos comprar aqui então, sem receio, a gente farmou para isso nas missões da história. Eu também vou arrumar os componentes dela, então vocês já vão seguindo aí as dicas. Vamos melhorar o cano, o raiamento, para aumentar um pouco o alcance. Raiamento melhorado, 80 dólares. Já arrumamos, já equipamos também na nossa Evans. Vamos agora para as miras de ferro, que vai melhorar um pouco a precisão. Na verdade, vai melhorar um tanto legal da precisão ali, como vocês podem ver nas barras de stats ali, né? 20 dólares, baratinho. Agora não é a hora. Porém, mais tarde, quando eu tiver a grana sobrando, eu vou voltar aqui no armeiro e vou arrumar o revestimento de couro. Custa 40 dólares, ele vai fazer o que? Ele vai diminuir o desgaste da minha arma, então ela vai sujar aí mais lentamente, sabe? Então não vai ter aquela necessidade de ficar limpando ela toda hora. O revestimento ele diminui o desgaste das armas. Os revestimentos, tanto pano quanto couro, eles servem para reduzir o desgaste das armas. E o último componente aqui que vocês podem estar arrumando é a luneta curta. Eu vou arrumar aqui 30 dólares, assim eu fico com os componentes completos da Evans de repetição. Agora tá show, hein? Eu tô com uma ótima arma aí para dar o pontapé inicial no jogo. Só falta um cavalo, só falta a gente aposentar esse cavalinho aqui Michuruco e pegar um dos melhores cavalos do jogo, que também não dependem de nível de personagem, qualquer nível pode adquiri-lo. Mas para isso, galera, a gente vai ter que ir lá no estábulo de Blackwater, porque para mim, o único estábulo que não tá bugando no jogo é o de Blackwater, então vamos lá. Galera, outra coisa que eu fiquei fazendo também, não fiquei fazendo assim tão focado, mas eu dei uma caçada, uma leve caçada, tá? Então cacei alguns veados, alguns lobos, alguns javalis pra gente poder cozinhar na fogueira carne, né? Porque são as nossas provisões. Vale muito mais a pena você cozinhar carne, você matar animais, caçar, porque você também vai upar os seus olhos da morte. Na minha opinião, upar os olhos da morte é o mais difícil aqui no jogo. E você upa como? Caçando, criando na fogueira ou criando com o pilão e acertando tiros difíceis nos seus inimigos. Então tiros de longa distância, com luneta. Upar os olhos da morte é um pouco difícil sim, então eu recomendo que vocês caçem bastante, porque vocês vão estar também upando aí os olhos da morte de vocês e vão estar enchendo a bolsa de provisões, né? Vocês precisam de provisões aí, carne principalmente. Vamos chegar aqui no estábulo. O estábulo de Blackwater é o único que não está bugando para mim, então já vou dar essa dica para vocês, porque após o último update, né, no início do mês de setembro, se eu não me engano, os estábulos ficaram bugados. Quando você entra, fica numa cutscene infinita e você tem que fechar o jogo e abri-lo novamente para poder dar continuidade na sua gameplay, infelizmente. Então ele força você a fechar o aplicativo. Mas no estábulo de Blackwater eu consigo entrar de boa. Vamos aqui então comprar cavalos, classe multiclasse. Vocês que acompanham o canal já devem saber de que cavalo eu estou falando. E é dele mesmo, o Mustang. Vocês podem escolher entre esses 4 últimos, o gateado, o preto oveiro, o alazão toveiro e o oveiro dum avermelhado. Porque são os melhores Mustangs que o jogo oferece. Porém o preto oveiro custa 20 barras de ouro. Se você é iniciante, eu jamais recomendaria você gastar suas barras em um cavalo, pelo menos não no início, né? Todas as barras que você ganhar no início serão destinadas a comprar o primeiro ofício. Durante as próximas gameplays eu vou falar sobre isso também. Então você pode escolher aqui o gateado, o alazão toveiro e o oveiro dum avermelhado, porque todos os 3 custam 500 dólares. Todos os 3 têm a mesma velocidade e aceleração e as mesmas barras de saúde e de fôlego. O vínculo máximo dos cavalos aqui no jogo é o vínculo 4. Quando você completa todos os vínculos com o Mustang, a barra de saúde e de fôlego dele chega ao nível máximo. Antes da gente comprar o Mustang, a gente vai ter que se livrar do Bilu, né, que é o cavalo do início ali, o Morgan. Ou você pode comprar uma baia por 100 dólares, uma nova baia, se você desejar manter aí o seu cavalo do início, né, o seu primeiro cavalo. Tem gente que gosta de manter o primeiro cavalo aí no jogo pra, sei lá, na verdade eu não sei porque alguém faz isso, mas eu não me apeguei a esse cavalo, então eu vou descartá-lo sem receio. Adeus, Bilu. Agora com uma baia vazia, bora adquirir o nosso novo alazão. Em todas as minhas gameplays eu sempre pego o Mustang gateado, mas para dar uma diferenciada hoje eu vou pegar o oveiro dum avermelhado, que eu também acho que tem uma pelagem bem bonita. E em questão de stats ele é a mesma coisa que o gateado. Eu sempre usei o gateado, então hoje eu vou dar uma mudada. Eu vou pegar aqui o oveiro dum avermelhado. Comprar. O nome do cavalo vai ser Bilu. Vai ser Bilu mesmo. Seja bem-vindo, Bilu. Vamos agora colocar a sela do antigo cavalo nele.
Eu ainda não tenho nível suficiente para pegar a melhor cela do jogo, então por enquanto eu vou ficar com essa aqui mesmo. Só vou comprar um pacote de cuidado equino aqui para sair já começando bem com o Bilu, com as bases de fôlego e saúde em amarelo. Não esquece de tornar o cavalo ativo aqui no estábulo, senão você vai sair sem cavalo nenhum. Pronto, agora tá aí, galera. Um dos melhores cavalos do jogo. Eu não tô falando só cavalos para iniciante, não. Um dos melhores cavalos do jogo é o Mustang. Vocês viram que eu alcancei o vínculo 1 com o cavalo? Sim, quando você compra o cavalo você alcança o vínculo 1. O vínculo máximo é o de nível 4, como eu disse. Quanto maior o vínculo, melhor o seu cavalo responde aos seus chamados. Ele também consegue realizar mais truques, ele responde melhor ao jogador, digamos. Então vou dar uma dica aqui para upar o vínculo até o nível 4 de forma rápida. Tem um método? Tem. Como é que você pode upar o vínculo com o cavalo? Cavalgando com ele, alimentando, escovando, afagando o cavalo, afagando, não afogando. Porém, dentre todos esses métodos, o mais rápido que você consegue upar em 45 minutos é o método de conduzir o seu cavalo. Basicamente, você vai ter que conduzir o seu cavalo desta forma. Chega do lado do seu cavalo e pressiona o comando conduzir e você vai conduzi-lo desta forma. Agora, se você fizer isso por 45 minutos, aliás, de 45 a 50 minutos, não passa disto. Se você fizer isto sem parar, você vai alcançar o nível 4 de vínculo. Então esta é mais uma dica de ouro para vocês. É claro que eu não vou fazer isso agora, depois que eu terminar essa gameplay, aí eu faço isto para chegar no vínculo máximo. Mas se você é iniciante e tem 45 minutos de bobeira aí, vai ser um pouco cansativo? Vai, você vai ter que ficar fazendo isso aqui que eu estou fazendo nos próximos 45 minutos. Sempre vai ficar aparecendo no canto direito da tela, como vocês já devem ter percebido, o sinalzinho do cavalo ali com o mais, né? Significa que tá upando aí o vínculo com ele. Olha como esse cavalo é bonito também, cara. Eu acho muito massa a pelagem do Mustang. Como eu disse, esta é a melhor série aqui do canal, porque tem uma boa gameplay e o melhor de tudo são as dicas. Quem é iniciante vai gostar muito desta série aqui, porque tem as melhores dicas. E agora, com uma ótima arma e um ótimo cavalo, a gente tá pronto para dar o pontapé inicial em Red Dead Online. Agora realmente a gente pode mergulhar de cabeça no jogo, porque você tem um ótimo cavalo e uma ótima arma. É tudo que você precisa aí para o início. Porque o próximo passo é o que? Farmar. A gente vai farmar, a gente vai matar muito inimigo, muito NPC, então a gente tem que se reforçar também. A gente já se reforçou colocando a primeira carta passiva, que é uma já basta, já vai ajudar bastante. A gente vai pilhar bastante os corpos dos inimigos. Escutem bem o que eu estou dizendo, a gente tem que pilhar os corpos dos inimigos, porque você vai encontrar ali óleo para armas, olhos de cobra, remédios. Você vai encontrar também alguns itens que podem ser vendidos em lojas clandestinas, como dentes de ouro, joias. Então vale muito a pena, é extremamente importante que você faça isso quando você matar inimigos, né? Principalmente no modo livre, você vai pilhar eles. Agora, para pegar mais uma graninha, porque ainda falta um item em especial para comprar, eu vou pegar estes dois tesouros que eu tenho aqui no meu inventário, com os mapas do tesouro. Olha o que está se aproximando aqui, ó. Uma Sussuarana. Eu não me importo com a pele dela, porque senão eu não estaria caçando com uma erva de repetição. O que eu quero mesmo aqui é esfolá-la e pegar a carne, porque ela vai dar uma carne de caça grande. Sussuaranas e panteras, ursos, jacarés e lobos, eles dão carne de caça grande. Carne de caça grande você pode cozinhar na fogueira com tomilho, orégano ou menta silvestre para reforçar até o nível 4 suas bases de fôlego e saúde. Menta silvestre para reforçar a vida, tomilho para reforçar os olhos da morte e orégano para reforçar o fôlego. Mais para frente eu passo também algumas localizações ideais para vocês, mas não tem segredo. Como esses vídeos da série Começando do Zero só acontecem nas sextas-feiras, eu decidi aumentar o tempo de duração. Então o vídeo vai ser mais longo e com mais conteúdo, e espero que vocês gostem mais ainda. Já encontrei aqui o meu primeiro tesouro. Vamos ver se eu dei sorte aqui, tomara que tenha 2 barras de ouro, tomara que tenha mais $100. Vamos lá, vamos torcer aqui, abrindo o baú. Pegar a recompensa. Vamos ver. Opa! 1.1 barras de ouro, um panfleto de remédio especial, cigarro e $101. Ou 90 e poucos dólares, né? Quase $100. Uma barra de ouro e uma pepita, então deu boa, gostei. E eu ganhei mais um panfleto aqui que eu nem vi. De remédio especial. Cara, este panfleto aqui ele contém a receita para você produzir um remédio
nível 3, um remédio aí que vai reforçar até o nível 3 sua barra de vida. Todo panfleto que você adquirir, seja comprando ou ganhando, igual a mim aqui, você tem que fazer o que primeiramente? Utilizar. Seu personagem tem que ler o panfleto para ele ficar ativado, beleza, galera? Se você não ler, se você deixar lá no inventário mofando, não vai ativar o benefício do panfleto. Por isso que muita gente fala, ah, mas eu, por exemplo, comprei o ofício de caçador de recompensa, ganhei o panfleto de desviar de balas em cima do cavalo, mas meu personagem não desvia. É porque você não leu o panfleto, tem que ler para ativá-lo. Beleza? Agora está ativado. Vamos para o nosso... Tem mais um tesouro. Vou pegar mais esse tesouro aqui porque, como eu disse, tem mais um item importantíssimo para adquirir aqui. E vai ajudar bastante, principalmente para upar a nossa vida. Vocês já vão saber o que é. Agora é hora de pegar o nosso segundo tesouro. Vamos lá, tomara que eu tenha dado sorte. Eu gostei do primeiro, vamos ver o resultado do segundo agora. 0,85 de ouro, 131 dólares e um tabaco de mascar. Bem, munição para rifle, deu boa, 130 e poucos dólares aí, deu muito boa. Vocês também podem farmar mapas do tesouros em esconderijo de bandidos, ok? Sempre que você matar esses bandidos nos acampamentos deles, vocês não esqueçam de pilhar os corpos, porque geralmente eles dropam mapas do tesouro. E é somente eles que dropam o mapa do tesouro no jogo. Como vocês podem ver, eu retornei aqui para o armeiro. Na hora que eu vim aqui a primeira vez, eu não tinha ainda pegado o tesouro dos meus 2 mapas do tesouro, então eu não tinha grana o suficiente. Mas vocês também vão ganhar aí mapas do tesouro, como eu disse, cada vez que vocês atingirem nível 5 no jogo. Nível 10, 15, 20, 25, a cada 5 níveis, melhor dizendo, você ganha um mapa do tesouro. Então é interessante e é importante, como vocês bem viram, ir atrás desses mapas do tesouros, porque o pagamento vale a pena. Agora aqui no armeiro tem uma coisa importantíssima para pegar. É o último item que falta aí para eu realmente mergulhar de cabeça no jogo, que é um arco. Tem 2 opções aqui, o arco melhorado e o arco comum. Eu vou pegar o arco comum porque vai servir. 124 dólares, vamos comprar. Gastei 1000 dólares em loja, vou poder resetar esse prêmio e ganhar 0,4 de ouro. Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Como vocês viram, existem esses prêmios. São 660 prêmios, se eu não me engano, aqui no jogo. E alguns desses prêmios vocês podem resetar, ou melhor dizendo, recomeçar para farmar ouro. Neste caso aqui, cada vez que eu gasto 1000 dólares em uma loja, eu posso vir aqui e resgatar este prêmio, que são 0,4 barras de ouro. Recomeçando ele, dá uma olhada. Pronto, agora ele resetou, né? Eu vou ter que gastar novamente mais 1000 dólares em lojas para ele upar para o nível 2. E vai até o nível 10, então dá para você farmar 4 barras de ouro com cada desafio que reseta, entenderam? Então eu resetei ele aqui agora, passou a contar do zero. Quando eu volto para o modo livre eu ganho meu prêmio. 500 XP e 0,4 barras de ouro. Quase meia barra de ouro aí resetando o prêmio, vale muito a pena. A maioria desses prêmios aí você faz sem ver dentro do jogo, você faz naturalmente. Como é o caso aqui de gastar dinheiro em loja. Agora eu tô com um arco aqui, porém eu não tenho flechas. Caramba, eu achei que ele já vinha com flechas, o arco, mas não veio. Vamos comprar umas flechas aqui enquanto eu explico por que eu comprei o arco. É o seguinte, o arco ele serve para upar a barra de vida do personagem. Matar inimigos com arco upa a barra de saúde do seu personagem. E para mim é o jeito mais eficiente que o jogo oferece de upar a vida. Tem outros métodos? Tem. Você pode pescar, você pode brigar com NPC ou com player, executar inimigos com combate corporal. Se você quer pescar, então compra uma vara de pescar, acha um rio aí e fica lá. Se você tem paciência, né, de ficar pescando, pegando peixe por peixe, esperando o peixe morder a isca. Eu acho muito enfadonho esse método, sem falar que atrasa um pouco no início. Por isso eu prefiro comprar o arco para upar a vida do personagem. Porque como a gente vai fazer muita missão, a gente vai enfrentar muito inimigo para farmar dinheiro, farmar ouro. Você vai matando com arco e rapidamente você vai chegar até o nível 10 da barra de saúde do seu personagem. Então você vai upar bem rápido. Sem falar que você também ganha XP de personagem. Se você quer pescar, então compra a vara de pescar aí nas lojinhas ou pelo catálogo. Se você quer brigar, sai metendo porrada em todo mundo aí que você encontrar no mapa. Executar com armas brancas também upa a saúde do personagem, a barra de saúde. Agora é hora da gente completar aqui o conjunto de missão A Terra das Oportunidades, realizando a última missão, que é roubar um banco. Então bora roubar um banco agora.
Bancos não se roubam sozinhos é o nome desta missão. É a última missão aí do arco da Terra das Oportunidades, né? O conjunto de missões da Terra das Oportunidades. E não vai completar 100% das missões, por quê? Se você quer completar 100% das missões da história do online, você precisa adquirir o ofício de Moonshiner para completar o arco de missões Vim, Vi e Bebi. E aí você completa 100%. Mas esta é a última missão até o momento, né? Falta a Rockstar trazer a continuação dessas missões da Terra das Oportunidades, porque ainda não acabou. Eu espero que nesse próximo ano, né, de 2023, ela traga aí a finalização, a conclusão do arco da Terra das Oportunidades, porque eu gostei pra caramba, sendo sincero. Então esta é a última missão. Lembrando que tem que estar com a honra baixa para essa missão aparecer disponível para você. E antes dessa missão você ainda precisa roubar 2 carroças para poder realizar esta missão aqui de roubar o banco de San Denis. Bora roubar um banco, galera, bora lá. Tem 4 jogadores aqui. E eu tô com o arco já. Eu vou conduzindo mesmo. Vamos lá. Os caras estão meio perdidos ali ainda. Um já saiu a pezão. Ah não, ele foi pegar o cavalo dele lá. O outro já subiu aqui do lado, agora sim, bora lá. Tá, o mano ali tem que entrar na carruagem, hein, mano. Leve a carruagem até o banco. Beleza, vamos com calma aqui. Nossa, tem uma tartaruga aqui na minha frente. Ai, ai, ai. Agora os cavalos grudaram ali na carroça atrás. Tava seguindo. Que isso? Tá. Pequeno contratempo aí. Os meus colegas aqui, né? Os random estão pendurados na carroça aqui do lado de fora. Fechou? Vamos até o gerente do banco. Não tem nada de suspeito, né? 4 caboclos entrando tudo armado dentro de um banco. Eu já vou puxar meu arco. Ah, não, não dá pra puxar ainda. Tem mais um detalhe, tá? Você tem que pilhar os corpos dos inimigos para encontrar óleo de cobra. Porque a gente vai usar óleo de cobra por causa que a gente tá com arco, né? A gente vai usar bastante o arco aí. Então você tem que pilhar os corpos dos inimigos. Eu já falei isso antes, mas reforço. Para você encontrar aí esses remédios, provisões, óleo para armas. Então é muito importante pilhar aí corpos dos inimigos. Agora vamos pegar o cara aqui já. Quero pegar ele por trás. Aí ó, eita. Já dei um goelão nele aqui. Pronto. Só nocauteei ele. Vou aqui. Bom, eu vou decifrar o cofre. Eu não vou colocar dinamite não. Eu não sei se o outro parceiro vai resolver colocar dinamite, eu acho que não. Vamos lá. Ai, ai, ai. Aí apareceu, agora pra direita. Vamos lá. Vamos lá. Agora para a esquerda. Estamos quase lá, galera. Quase lá, quase lá, quase lá. Aê! 2 cofres, né? A gente tá roubando aqui então. Saquear, pegar os títulos. Beleza. Peguei aqui, tá tudo aqui. E agora? Agora bora meter o pé, né? Bom, os homens já chegaram aqui já. E tem um índio jogando flecha aqui nos outros. O índio ali é brabo. Ah, não é o índio, é o outro cara. Agora na flechada, galera, é só assim, ó. É Dead Eye marcando e flecha. Entendeu? Atire nos cavalos. Nossa, coitado do cavalinho, né? Ó o índio. Agora a gente entra num beco aqui. Vai até o cemitério. É por aqui, né? Eu tô indo por onde? Não, tá certo. Meio que deu uma bugada aqui. Mas tá de boa. Vamos lá então. Nossa, os caras estão executando. Eu tô achando estranho que eu não tô vendo contar para a minha barra de saúde. Isso não tá certo.
Isso não tá certo, realmente. Não está contando. Só está contando o XP, mas a minha barra de saúde não está contando. E eu caí aqui. Eu caí porque eu fiquei bolado. Porque eu tô achando estranho isso aí, galera. O parceiro me reviveu aqui. Eu tô achando estranho porque... Cara, não tá contando, galera. Eu matei vários inimigos no arco e eu não vi a minha barra de saúde sendo upada ali, aparecendo a informação no canto direito da tela. Deixa eu até dar uma olhada aqui. 35/100. Eu vou matar com arco. Como vocês podem ver, olha só. Aumente seu nível de vida durante o jogo. Brigas, disparos com arco. Pesca e outras atividades relacionadas à força irão aumentar. Então, eu tava disparando com arco. Mas eu não vi em nenhum momento a informação que estava upando minha vida. 35/100. Vou marcar aqui e vou matar alguns inimigos com arco para ver. Nesse momento a galera já foi, já tá bem na minha frente. Eu fiquei atrás aqui. Não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Foi mal, galera. Foi mal ter demorado aí. 35/100. Vamos ver. O jogo tá meio bugado. Ele tá tipo... Agora, vou matar aqui inimigos com arco de novo. Ó. Matei. Matei o outro. E não apareceu. De novo. Matei outro. Outro. Olha só. Aqui mais um. Tá estranho, cara. Eu tô achando que tá meio bugado. Vamos ver rapidamente aqui, será que a gente consegue? Não, vamos primeiro subir no trem. Não pode falhar a missão aí por minha conta, por minha causa. Então vamos rapidamente aqui subir no trem. Bom, mas como vocês podem ver, eu tô matando bastante inimigo. E eu não vi informação. Eu tô bolado, porque... Eu sempre fiz assim pra upar a vida do meu personagem. Sempre usei arco. Sempre funcionou. Quem acompanha o canal aí há mais tempo e assistiu eu upando o Madruguinha, upando o Clint lá no PS4, quando eu jogava no PS4. Lembra que eu fazia isso e upava a vida do personagem. Vamos ver aqui em jogador agora. Ah, não deu tempo de ver. Tem que encerrar a cutscene aí. E aí eu consigo ver. We did it. We did it. We're home free. Here's where I stab you all in the back. Essa cutscene é da hora. Como é que ele ia apunhalar nós quatro pelas costas, né? Ele ia morrer. Tá doido? Ele ia matar um ou dois, mas não tem. Ele ia morrer. Então, terminamos aí o arco das missões da história do online. É o que eu recomendo vocês fazerem, vocês que são iniciantes, para conseguirem aí mais de $1000. Vai dar mais de $1000 para comprar uma boa arma, um bom cavalo, que eu já recomendei aqui neste vídeo. E também para se familiarizarem com as mecânicas e jogabilidade de Red Dead Online. Primeiro eu quero ver o que está acontecendo aqui, porque, cara, tipo, eu tô meio bolado, né? Parece não ter contado o meu XP aí. Vamos aqui na informação de jogador novamente. 35/100 realmente não contou os meus disparos com arco para upar a vida. Cara, tipo, what the fuck, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Cadê o XP? Não tá upando a vida. Não tá. Foi mal aí, eu tenho que matar esses NPC aqui. Porque não tá upando. E aí, cara, como é que fica? Não pode ter sido nerfado. Se fosse nerfado, não teria que ter aquela informação lá, né? Que você upa...
a vida do personagem disparando com arco, como vocês podem ver aqui. 35/100. Aumente-se o nível de vida durante o jogo. Brigas, disparo com arco. Olha só, disparos com arco. E brigas. Deixa eu dar um nocaute aqui em algum NPC. Ó, pegar um NPC aqui qualquer. Vai. Vamos ver. Nocaute, 5 de XP. Tá, XP de corpo a corpo, mas a vida não upou também. Estranho. Tá. Vamos. Aqui, ó. Deixa eu pegar mais esse cara no soco aqui. Tomara que ninguém venha matar aqui minha personagem. Olha só. Cadê o XP da minha vida? Nem nocaute tá funcionando. Cara, meu jogo tá bugado, galera. Não é possível, cara. Eu não acredito nisso. Como é que eu vou upar a vida? Eu vi que tipo, não tava contando. Talvez resolva só de fechar o aplicativo e abrir novamente. Vamos ver. Tá, iniciei o jogo novamente. Agora eu quero testar aqui já, porque não tá normal. Deixa eu dar uma olhada nas informações aqui novamente do personagem. Vida 75%, 35/100 para o próximo nível. Você se envolver em briga corpo a corpo, executar inimigos no corpo a corpo, também upa a vida, mas nem isso tá contando, olha só. Ó, era pra aparecer agora ali, né, tipo, a informação, mas não, nem isso tá contando. Olha como o jogo tá bugado, nem a missão bancos não se roubam sozinhos foi concluída aqui. Tá estranho, porque eu acabei de fazer ela. Vocês viram, eu acabei de fazer ela e ela ainda tá ali disponível pra mim. Imagina se eu fico assim pra sempre, com a vida em, tipo, pela metade, em 50%. Não tem como. Realmente, agora eu fiquei bolado. E a missão, bancos não se roubam sozinhos, ainda está ali, como se eu nem tivesse feito ela, como se eu nem tivesse realizado. E eu acabei de realizar. Pra encerrar o vídeo, tem mais um traje gratuito deste mês de outubro, tá? E eu vou resgatar agora, antes de encerrar o vídeo. Vamos lá então, né, resgatar o traje gratuito. Ah, antes deixa eu dar uma passada aqui no barbeiro, que eu quero ver se tem um corte de cabelo mais legal aqui para personagem. Tá em promoção, né, tudo no barbeiro tá em promoção. Eu acho bacana o solto, ondulado, longo. É a que eu usava na minha personagem lá no PS4, né. Então, já que eu tentei refazer ela aqui no Xbox, eu vou comprar também o mesmo cabelo. R$22,50, tá em promoção. Beleza, agora sim. Agora tá idêntica a minha personagem lá do PS4. Quem me acompanha há muito tempo sabe, né? Olha aí, tá aí minha personagem. Dá um tchauzinho pra galera aí. Boa. Vamos agora resgatar o traje gratuito do mês de outubro. Chegando aqui então no alfaiate, vamos começar pelo chapéu gratuito aí. Aliás, é um traje, né? Mas vamos começar pela primeira peça de roupa, que é o chapéu. Chapéu Cutter. Nível 38 para adquiri-lo, eu não tenho, mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Desbloquear com ouro e comprar agora. Não vai gastar nenhuma pepita do meu ouro, então posso ficar sossegado. A próxima peça é a camisa Shirtwaist Winford. Essa verde aqui, vamos resgatar. Colete tradicional. Modelo de número 3, resgatar. Calça Lightfoot. Modelo de número 2, resgatar com ouro. Botas lenhador. Modelo de número 1. Tem a chaparreira Griff também. Só que eu acho que eu não vou arrumar na minha personagem, porque eu não sei, cara. Eu acho que não combina. Eu vou resgatar aqui. Luvas Avery gratuita. Modelo de número 4. Bandana estampada. Modelo de número 2, gratuito, resgatar. Esporas Luxo Garden. Modelo de número 1, resgatar. Também tem o cinto com coldre, tá? Vocês podem resgatar o cinto com coldre lá no armeiro. Por aqui acabou aí as peças de roupa. Este é o traje do mês de outubro. Faltou só o cinto com coldre. Opa, essa gravata não é daqui. Deixa eu tirar essa gravata. É na verdade essa bandana aqui. Vamos modificar aqui rapidamente. Manga da camisa, deixa eu deixar arriada, dobrada aliás, e a bandana alçada. Então este é o traje do mês de outubro. Eu acho que se tirar a chaparreira fica mais legal na personagem feminina. Eu não curti muito para personagem feminina, para personagem masculino eu achei da hora. Olha aí, assim eu gostei. Assim eu gostei.
Agora eu vou tentar resolver esse bug que tá acontecendo com a minha personagem. E cara, vocês só vão saber se eu resolver semana que vem. Então não percam o vídeo da semana que vem com a parte 3 do Começando Bem. Começando do zero em Red Dead Online, começando bem. É isso aí. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Fiquem com Deus, eu tô indo nessa. Até a próxima. Fui.